apanhei, mas coloquei. Bom dia, irmãos. Vamos lá para o nosso estudo das parábolas. Estamos vendo os evangelhos. No momento estamos com o capítulo cheio de parábolas, né? Os irmãos já perceberam que não é fácil interpretar parábolas que não foram interpretadas por Jesus, né? Que ele contou a parábola, mas não deixou a interpretação. E os homens tentam então colocar suas interpretações, e a gente percebe que muitas vezes elas não entram em consenso. E a parábola de hoje não é diferente. Nós vamos ver a parábola do tesouro escondido no campo. E mais uma vez eu consultei diversos comentaristas e não há consenso com relação à interpretação dessa parábola. Mas nós temos boa razão para escolher uma das interpretações, né? Não é que a gente fica perdido. A gente tem uma direção, a gente tem a melhor interpretação que nós entendemos, mas não é uma tarefa simples você interpretar parábolas. Seja como for, o bom disso tudo é que geralmente, mesmo quando tem diferença de interpretação, as duas interpretações, se você escolheu bem o comentarista, elas são boas, elas são edificantes, elas não são antibíblicas, elas não vão trazer doutrinas erradas. Mas existe uma interpretação que é correta, que é aquilo que Jesus queria transmitir naquele momento, né? Então a gente não quer fazer mau uso das Escrituras. Então vamos pedir a direção do Senhor para essa aula, para que seja abençoada por nós. Nosso Deus, nós louvamos ao Teu nome, pelos irmãos presentes, por essa manhã que nós podemos cultuar ao Senhor, pela Tua palavra que nós vamos estudar mais uma vez, trazendo dos ensinos das parábolas a riqueza do Teu reino, Senhor, e aquilo que nos faz meditar, aquilo que nos faz pensar nas Tuas coisas, refletir sobre a nossa vida, refletir se nós estamos de acordo com a Tua vontade, andando nos Teus caminhos. Que essas lições que o Senhor deixou para os discípulos há tanto tempo atrás possam servir para a nossa vida também, sejam lições para nós, para que nós aprendamos como trabalhar no Teu reino. Abençoa também as outras classes, eu peço, Senhor, as crianças, que o Senhor possa abençoar os professores, em nome de Jesus, amém. Vamos ler então Mateus 13, versículo 44. Essa é uma parábola bem curtinha, só um versículo aqui, Mateus 13, 44, pode abrir aí na sua Bíblia. Antes de começar a leitura, só um aviso: nosso curso de teologia do IBE, teologia básica, curso semipresencial, né? Aulas em casa que você assiste pela internet, uma vez por mês a gente se reúne presencialmente. Nós ainda não começamos, estamos esperando mais 2 inscritos para fechar a turma, para nós podermos começar. Se você sabe de alguém interessado, ou se você está interessado, 16 anos para cima está liberado para assistir o nosso curso, tá? O irmão Gabriel, o pastor Cantoca e eu já estamos gravando vídeos. O pastor Silas vai gravar no terceiro trimestre do ano, ele vai trazer o curso dele, então não fique de fora dessa, né? Bom, vamos lá, vamos para a leitura da parábola 13, Mateus 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ponto final, é esta a parábola, né? Então, você tem alguns elementos aqui descritos nessa história que Jesus inventou, né? Não é uma história verídica, não é que ele está falando de um homem que ele conhece, que encontrou um campo. Na verdade, eu estava lendo sobre aquela região naquela época. Parece que era uma região onde de fato a Palestina havia tesouros escondidos ali. As pessoas saqueavam alguém e escondiam, né? Ali em algum lugar, perto de uma rocha, no deserto, e um local ali você cava um buraco e esconde, como filme de pirata, né? Então não era tão incomum assim, mas quem não conhecia o paradeiro daquele tesouro só vai achar por acaso, né? Você caminhando pelo deserto, a chance de você achar um tesouro por acaso é muito pequena. Então se você acha, você
provavelmente vai agir como este homem. Não conta para ninguém, né? Vai, vende tudo que tem, compra o campo, porque sabe que o tesouro que está escondido naquele campo vale mais do que tudo o que você tem. Esta é a ideia da parábola. Aquilo que está ali vale mais do que tudo o que você tem. Então você se desfaz de tudo. É claro que ele não pode desenterrar aquele tesouro e pegar para si, porque o tesouro está no campo de outra pessoa. Se ele descobrir, ele tem que dar para essa outra pessoa o tesouro, porque está nas terras dele, né? Então essa pessoa astuta, inteligente, pensando no seu bem-estar, vai lá, vende tudo que tem, compra aquele campo, talvez por um valor maior do que ele vale, a pessoa vai vender, é claro, né? E só que vende sem saber que havia um tesouro escondido ali. E aí você se aproveita daquilo, e aí depois a pessoa que vendeu o campo vai ficar com a cara de tacho, né? Porque vendeu um campo barato, porque não sabia que tinha um tesouro escondido, né? Então a pessoa que ouve esta parábola de Jesus na época, ela se relaciona com a história, ela se aproxima da história, ela consegue visualizar o que está acontecendo, ela consegue se colocar no lugar daquela pessoa, né? Se identificar com essa pessoa e pensar, eu faria o mesmo, né? Não há nada de errado no que essa pessoa fez, ela investiu tudo que ela podia num tesouro valioso que havia ali, só que ela fez isso escondido. O que isso tem a ver com o reino de Deus, né? No reino de Deus a gente deve fazer as coisas escondido das outras pessoas, para que os outros não saibam, para que só eu me beneficie. Será que é isso que a parábola está ensinando? Parece que não. Então, o que é o tesouro? Por que ele está escondido? O que é o campo? Por que o homem reescondeu o tesouro? Ele descobriu, escondeu de novo, né? O que isso traz de lição para a nossa vida? Será que traz alguma lição? O que significa comprar o campo, ou vender tudo e comprar o campo no reino dos céus? O que isso significa na prática, né? Então existem algumas interpretações, como eu falei, mais de uma, né? Eu separei aqui quatro interpretações diferentes, algumas delas bem parecidas, mas ligeiramente diferentes. A primeira interpretação que eu coloco é que o campo é o mundo. Geralmente nessas parábolas aqui o campo é o mundo, né? A parábola do semeador, o campo é o mundo, a parábola do joio e do trigo, o campo é o mundo. Então aqui, parábola do tesouro escondido, o campo é o mundo, faria sentido que o campo fosse o mundo. E a gente vai ter que usar de imaginação aqui, porque Jesus não interpretou esta parábola, tá? Então você tem que agir com um pouco de imaginação bíblica, de acordo com os exemplos das parábolas que ele interpretou. Você vai usar isso para interpretar essa daqui, né? Ou de acordo com outros ensinos que ele deu em outros textos, né? Então o campo é o mundo, faz sentido. O tesouro é a igreja. O tesouro são as pessoas que vão ser salvas. Essa seria uma interpretação. O homem é Jesus. E o fato dele vender tudo o que tem significa que Jesus abandonou toda a sua glória e entregou a sua vida pelo mundo para ganhar a igreja, para salvar a igreja, que foi comprada com seu sangue. Então, nessa interpretação, Jesus seria o homem que descobre, ele conhece um campo, ele descobre um tesouro ali, e o tesouro somos nós. Então ele entrega tudo o que tem, a sua glória, a sua própria vida, para comprar o campo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou o mundo é o campo. Deus amou o mundo, mas não são todos os que vão ser salvos, são só aquele tesouro. Então ele compra este mundo para salvar os que creem, os eleitos. Ele vai lá e salva a sua igreja. Essa é uma interpretação. Então ela faz sentido se você compará-la com outros textos bíblicos. A gente sabe que Jesus de fato entregou tudo para fazer a vontade do Pai, e o Pai amou o mundo, e aí com isso nós somos salvos. Então existe uma lógica
nesta parábola. Ela interpreta o homem como sendo Jesus. Na parábola do semeador, você pode entender Jesus como sendo o semeador. Na parábola, então, aqui do tesouro escondido, você entendendo esse homem que anda pelo campo, você poderia interpretá-lo como sendo Jesus, né? Então, isso são pontos a favor da parábola, né? E ela combina também, se você for comparar com a parábola do filho pródigo, veja só o finalzinho da parábola do filho pródigo lá em Lucas 15. Lucas 15, 7 a 9. Porque você tem aqui o perdido como sendo algo de muito valor para Deus, né? Então essa seria a interpretação da parábola na visão de alguns. Lucas 15, de 7 a 9. Digo-vos que assim, depois que o filho pródigo torra toda a sua herança em farra, e depois ele cai em si e ele volta arrependido para o pai, né? Aí Jesus fala, e digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? Bom, não precisa ler o 7 a 9, basta o 7. Então, no fim da parábola do filho pródigo, o pai abraça o filho, cobre ele de beijos, né? E recebe ele com alegria. É o seu filho que volta, né? Então, você pode perceber nessa reação de alegria do homem que encontrou o tesouro escondido, você pode comparar com a alegria de Deus que recebe um pecador arrependido, tá? Então, existem elementos a favor desta interpretação, tá? Eu não creio que seja a melhor interpretação ou a interpretação correta desta parábola. Por quê? Nesse conjunto de parábolas do Mateus 13, Jesus está dando aos discípulos ensinos a respeito de como eles devem se comportar com a missão de evangelismo e o que vai acontecer no fim dos tempos quando o trabalho deles estiver encerrado e Deus vai então separar o joio do trigo, né? Os peixes bons dos peixes ruins. Ele vai avaliar os frutos da colheita. Então, me parece que o tema geral destas parábolas aqui é mais o trabalho do reino por parte dos discípulos. Os discípulos fazem o trabalho eles fazem a semeadura, eles plantam o trigo, depois o inimigo planta o joio, né? Eles têm ali a própria parábola do fermento ou do grão de mostarda. O grão de mostarda é você plantando. O fermento segundo a interpretação de que o fermento faz a massa crescer, alguém que pôs esse fermento ali foram os discípulos. Então você tem diversas parábolas colocando um trabalho feito de semeadura, um trabalho feito de evangelismo e uma contrapartida de um inimigo que semeia joio, e alguns acham que o fermento é algo que o inimigo plantou. Então, mesmo assim, é a vida do reino aqui, onde você envolve o trabalho dos discípulos contra as investidas do inimigo e no final Cristo separando aquilo que é certo, aquilo que frutificou, aquilo que é bom, aquilo que vai para o reino dos céus e aquilo que não vai, né? Para a manifestação da glória do reino dos céus no futuro. Então, essa parábola aqui fugiria desse contexto se fosse essa interpretação de que ela está falando do amor de Jesus pelos perdidos, né? É uma possibilidade de que a interpretação esteja correta, não é uma interpretação ruim, mas eu creio que pelo contexto não é a melhor, não é a correta, de fato, tá? Não diz nenhuma mentira essa interpretação. De fato, Deus amou o mundo, de fato Cristo se entregou pelos perdidos, né? Mas eu creio que existe uma interpretação melhor. Outra interpretação parecida com essa aqui seria de que o homem é Cristo
O tesouro escondido no campo seria a nação de Israel, agora não a igreja, mas a nação de Israel. E quando Cristo voltar, esse tesouro será revelado, né? Essa nação que está escondida assim, as pessoas não percebem o quão importante ela é para Deus, mas no final dos tempos vai haver um grande avivamento em Israel, e quando Cristo voltar, então ele vai receber os seus salvos de Israel também, e aí esta nação vai se manifestar a todo mundo de que fato é uma nação escolhida por Deus, e Cristo vai se alegrar com Israel como seu povo escolhido, né? A favor desta interpretação, então note a diferença, parecida com a primeira interpretação, só que na primeira interpretação o tesouro não é uma nação, o tesouro são os indivíduos que creem em Cristo de todas as nações, nós, outros judeus e gentios, etc. Todo mundo que crê em Jesus seria o tesouro. Numa outra interpretação, então, o tesouro seria a nação escolhida de Israel. Em favor dessa interpretação, você tem, por exemplo, o fato das Escrituras de que Israel de fato é um tesouro para Deus, né? Salmo, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, Salmo 35, versículo 4, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro, né? Então, Deus escolheu Jacó, Israel, como sendo o seu tesouro. Então, as pessoas que defendem esta interpretação da parábola colocariam Israel como sendo o tesouro, porque no contexto que os discípulos conheciam, eles eram todos judeus, né? Eles estavam na nação de Israel, a igreja espalhada entre os gentios ainda não tinha acontecido, vamos dizer assim, né? E, então, no contexto dos ouvintes, eles teriam percebido provavelmente isso como ele se referindo ao povo de Israel. É uma possibilidade também. Eu não creio que seja também a interpretação correta, pelos mesmos motivos que eu apresentei anteriormente, né? Que neste contexto aqui parece que Jesus está dando instruções para os seus discípulos de como eles devem proceder e o que eles devem esperar em resposta ao seu procedimento com relação ao reino. Uma outra interpretação menos intuitiva do que essas duas, mas que foi apresentada aí pelo Jerônimo, né? Os católicos chamam de São Jerônimo, né? Que traduziu a Bíblia lá para o latim. Ele diz que o campo é a Bíblia e o tesouro é o conhecimento. Jerônimo é século IV, se eu não me engano, século IV, né? Depois de Cristo. O campo é a Bíblia, o tesouro é o conhecimento de Cristo que está na Bíblia. Veja Mateus 13, o mesmo capítulo, versículo 52. Mateus 13, versículo 52. Pode ler. E ele disse: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, na mente do Jerônimo, ele faz uma ligação com essa aqui, é uma outra parábola, na verdade, né? Mas ele faz uma comparação do significado daquela com dessa aqui. Ó, versículo 52, então, todo escriba instruído a respeito do reino dos céus. Então, a palavra de Deus nos instrui a respeito do reino dos céus. Para nós, a palavra escrita, né, para eles também, além da escrita, aquilo que Jesus estava falando, que por enquanto ainda não estava escrito, era a palavra oral, né? Para eles era uma tradição oral ainda, né? O que Jesus falava, eles iam assimilando. Ninguém estava escrevendo ainda as palavras de Jesus, vão escrever depois que Jesus morre, né? Mas por enquanto, esse ensino oral, essa tradição oral que Jesus está passando a respeito do reino, mas que para nós é Bíblia hoje, né? Então a Bíblia, a palavra de Deus, seria este campo que você deve explorar. O escriba, aquele que é um instrutor da palavra de Deus, né? Instruído acerca do reino, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Você vai lendo a Bíblia, você vai sempre
tirando coisas novas, mas às vezes você repassa coisas velhas, coisas que você lembra, coisas que você não lembra, coisas que você não tinha pensado, coisas que você já tinha pensado, mas é bom meditar novamente a respeito delas, né? Então a palavra de Deus é muito rica por causa disso. A gente sempre está lendo e relendo a palavra de Deus, né? A gente não fala assim, terminei, agora eu vou comprar outro livro, né? Esse livro aqui eu já li. Não existe isso na vida de um cristão. O cristão nunca vai... Como é que é? Ela é sempre atual. Ela sempre traz coisas novas e velhas. A Bíblia sempre vai te dar coisas novas e velhas. As situações de vida que você passa, você vai ler e ela vai falar de novo com você. E outras coisas você vai se alegrar de ouvir novamente também aquilo que você já sabia, né? Mas sempre está aprendendo alguma coisa nova. Eu estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu ensinos que eu já fiz no passado, doutrinários, de textos da Bíblia, e que eu estudei muito, e deu o ensino, depois eu vou repetir o ensino alguns anos depois, e parece que está tudo novo, assim, você aprendeu mais um monte de coisa, né? Então, a Bíblia é assim, a palavra de Deus é assim. E o Jerônimo achava então que esse tesouro está aqui na Bíblia, é o conhecimento de Cristo contido nas Escrituras, né? Uma interpretação bonita, mas eu acho que está errado, né? Por quê? Fica difícil você associar essa história e achar que é disso que ele está falando. Assim, por que o Jerônimo pensou nisso aqui, né? O que significa que esse reino escondido vai, compra, vende? Sim, é uma possibilidade, né? Mas eu acho uma interpretação meio distante, mais distante da realidade do que as outras. As outras me parecem fazer mais sentido, apesar de que não tem nada errado, como eu falei, não tem nada errado no que o Jerônimo falou. De fato, a palavra de Deus é um campo a ser explorado, de fato, o conhecimento de Cristo que está nela é um tesouro, mas eu acho que não é isso que Jesus quis transmitir neste momento aqui, tá? Porque tem uma interpretação melhor. A interpretação melhor que eu acho é a quarta interpretação, em que o reino dos céus é o tesouro. O reino dos céus é o tesouro. O homem é o pecador que recebe o evangelho. O homem não é Cristo. O homem nesta seria o pecador. Ele recebe a mensagem do reino, que é esse tesouro. Ele viu o tesouro, ou seja, ele recebeu o evangelho. E aí ele vender tudo o que ele tem e comprar o campo significa largar tudo para seguir Jesus. Essa é a interpretação que eu considero a melhor para este texto. Inclusive, conversei com o pastor Silas essa semana a respeito dela, parece que estamos de acordo, né? Então, poderia ser outra, mas me parece ser a melhor. Por quê? Você vai pensar, primeiro, por que o tesouro está escondido? Vamos ver quais elementos da parábola têm um significado próprio para você interpretar e quais elementos não têm. Lembra que alguns elementos nas parábolas são só para compor a história, é só para criar o clima, né? Então, quais elementos têm um significado prático que você possa colocar e quais elementos têm apenas um ingrediente de tempero na história para que você perceba o sentimento dessa pessoa, né? Para você perceber por que essa pessoa está alegre. Mas, em princípio, por que o tesouro estaria escondido? O evangelho está escondido para alguém? Não, o evangelho é para ser comunicado. A obra do cristão é espalhar o evangelho, não é esconder o evangelho. O evangelho não está escondido e quando você descobre ele, não é para você reesconder ele de novo. Então, este não é certamente o ensino da palavra de Deus. Nós não somos uma sociedade secreta onde você entra por convite e aí você não conta para ninguém o que acontece aqui, né? Não é assim que funciona no reino da luz, assim funciona no reino das trevas, tá? As sociedades secretas, maçonarias e outras, são o reino das trevas, onde tudo tem que ser escondido, tudo tem que ser encoberto, né? Não é assim com os filhos da luz. Os filhos da luz têm prazer em mostrar a luz, têm prazer em fazer a água da vida jorrar, fluir de dentro para fora. Então, não temos nada a ver com os segredos das sociedades ocultas do mundo. Mas, então, por que ele está escondido?
Jesus, nesse mesmo capítulo, ele tinha falado sobre algo encoberto no reino dos céus. Veja que o versículo 10 desse Mateus 13, vou ler do 10 em diante, até acho que o 15. Voltando, na primeira parábola, quando ele fala da parábola do semeador, né? Ele explica por que eu estou falando em parábolas. Vamos lembrar. Versículo 10: E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? Mateus 13, 10. E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, o reino dos céus é um tesouro, e ele tem mistérios. Você deve mergulhar nesses mistérios para aprendê-los, mas os mistérios não são para todo mundo. Por quê? Porque tem um grupo que não quer ouvir a respeito do reino, porque ouve de mau grado e ouve com o coração duro. E existe um grupo que ouve com alegria. Para esse grupo são revelados os mistérios, e esse é um tesouro. Para o outro grupo não. O outro grupo recebe: olha, o Cristo está falando, mas se você quer zombar do Cristo, você não vai receber o tesouro, né? Então veja só como ele fala: respondendo, disse-lhes, né? Porque a voz é dada a conhecer. Versículo 12: Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falam por parábolas, porque eles vendo, não veem. Está vendo? Está escondido. O reino dos céus está escondido de quem não quer ouvir. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Então tem gente que vê o tesouro. Está todo mundo no mundo, né? Andando no mundo. Então o mundo, esse campo, eu creio que representa assim o mundo, ele tem tesouro ali, só que não são todos que vêm. Esse tesouro não está aberto para todo mundo, apesar de que o Evangelho está, apesar de que Cristo está disponível, mas o tesouro do entendimento são cegados. As pessoas são cegadas pelo inimigo, né? Sim, o passarinho leva a semente que foi plantada. Então existe algo, um fator de escondido ligado com o reino dos céus. Não é todo mundo que enxerga, não é todo mundo que crê, não é todo mundo que abraça. Mas a pessoa que tem a iluminação e ela enxerga: Cristo morreu por mim. Como é difícil fazer uma pessoa entender que Cristo morreu por ela. É muito difícil, você não consegue. O Espírito Santo faz isso. Mas você às vezes fica repetindo e falando, né? E você tenta de diversas formas, de todas as maneiras, e a pessoa entendi. Mas você vê que não entendeu nada. Assim, do ponto de vista da fé, da crença, da transformação, você está vendo que não aconteceu nada. E você tem aquela vontade de fazer aquela pessoa: vamos orar, repete as minhas palavras aí, né? Você está sabendo que a pessoa não aconteceu, né? Então ela até pode repetir o que você falou, a sua oração, né? Mas não necessariamente ela vai ser salva por causa disso, porque não houve a iluminação, o entendimento. A gente não consegue explicar isso, o que acontece, quando acontece, como acontece, mas a gente sabe que com a minoria acontece. É o caminho estreito que conduz ao reino dos céus. Então, se é o caminho estreito, são poucos que acertam com ele. Então você percebe a preciosidade desse tesouro que você tem. Se você acertou com esse caminho, você recebeu esse tesouro. Então, por que ele, depois que recebe, ele esconde de novo o tesouro? Isso está errado. Depois que você recebeu, você tem que contar para os outros, né? Como é que você descobre um tesouro? O véu cai dos seus olhos, você enxerga a verdade do Evangelho, e aí, ao invés de sair pregando para todo mundo, você vai lá e esconde. Fica parecendo aquela parábola do sujeito que recebeu o talento e escondeu na terra, né? Não quero multiplicar essa parábola, a gente vai ver depois.
Mas será que é isso que esse homem fez? Não, não é isso que esse homem fez. Esse esconder não tem nada a ver com a interpretação da parábola. Esse esconder é só para Jesus colocar na mente de quem está ouvindo o sentido da urgência desse homem de se desfazer de tudo que ele tinha para abraçar aquele tesouro. Este é o ensino que Jesus está querendo transmitir. E na história, a melhor maneira do ouvinte compreender a importância daquele tesouro para o homem é: olha, o que você faria? Você não venderia tudo para conseguir um grande tesouro? Sim, é um grande investimento isso, né? É um grande investimento. Vamos supor que eu tenho uma propriedade de 100 mil reais, eu vendo ela, compro uma que vale 50 mil, eu ofereço 100 por ela. Ela vai vender na hora, mas eu sei que tem 1 milhão escondido ali. Então esta é a ideia que Jesus está tentando transmitir, que o homem que encontra o Evangelho, ele vai largar tudo para seguir Jesus Cristo. Ele vai abandonar todas as suas coisas que ele achavam que eram valiosas na vida dele, mas que não tem nada a ver com o reino de Deus e que vão atrapalhá-lo de seguir o Messias, e ele vai então focar-se no Messias. E isso vai lhe dar esse sentimento de preciosidade. O reino dos céus é precioso, nada mais importa para mim. Aquilo que Paulo falou, que ele considerava muito valioso, o seu farisaísmo, as suas tradições, os seus, como se diz, as leis cerimoniais todas do templo e das dietas e dos sábados, das circuncisões e tudo isso que era precioso para ele. E depois ele considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui não vai me aproximar de Cristo de jeito nenhum. Então, ele larga todo o seu farisaísmo, todo o cerimonialismo da sua religiosidade, e ele vai e se apega à pessoa de Cristo. Ele diz: agora Cristo vive em mim, esse é o meu tesouro, e não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Isso é o tesouro do cristão. Isso é o verdadeiro discipulado, você deixar Cristo viver em você daqui para frente. Eu não quero mais viver agora, eu quero deixar Cristo viver. Então, esse é o tesouro, eu quero esse tesouro para mim. Então, é isso que Jesus está tentando transmitir nessa parábola. Quando você encontra o reino, nada mais tem valor. Agora o que tem valor é a vontade de Deus para mim. É isso que eu quero. Às vezes eu vejo pessoas fazendo palestras motivacionais profissionais. Aí eles falam assim: olha, onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Aí você mentaliza isso, você põe no papel tudo que você tem que fazer para chegar lá, e aí você investe tudo que você tem para você conseguir chegar lá, né? Bom, esse é o seu tesouro então. Você quer ganhar qual salário? Eu quero tal salário. Então eu vou atrás desse salário, vou atrás desta companhia, eu quero trabalhar na Johnson, eu quero trabalhar na Embraer ou na Petrobras, eu quero ser gerente lá, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem está. Então, este tesouro é o tesouro do mundo. Uma pessoa dessas, quando encontra o Salvador, ela pensa: o que eu estou fazendo na minha vida? Que tempo que eu estou perdendo na minha vida esses anos todos, se eu tenho um tesouro muito maior? Eu vou vender tudo isso daí, eu vou descobrir a vontade do Pai. Se o Pai quiser que eu trabalhe na Petrobras, Ele me põe lá. Se não, Ele me põe em outro lugar. Ele me põe lavando o chão da fábrica. Mas se eu estiver no centro da vontade de Deus, então ali estou feliz. Não é isso que você busca. Não, a gente busca profissões melhores, mas esse não é o centro da nossa vida. Eu nunca, diante de Deus eu falo isso, nunca busquei estar onde estou. Não estou dizendo que você deve copiar o meu exemplo, mas eu nunca busquei ser um professor do ITA, chefe da pós-graduação do ITA. Nunca busquei morar na Inglaterra, fazer
pós-doutorado em Cambridge. Isso aí para mim não quer dizer nada, nunca quis dizer nada, nunca corri atrás disso. A minha vida inteira eu corri atrás de descobrir o que o Senhor quer para mim. Então Ele quer isso aqui. Aí agora, o que Ele quer para mim? Ele quer isso. A longo prazo, o que o Senhor quer para mim? Será que Ele vai me mostrar? E eu queria aprender isso. É isso que eu queria aprender. As outras coisas, eu me baseava na Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz para você, tudo que você fizer aos homens, você faça como a Deus. Então, eu vou estudar matemática, eu vou estudar para honrar a Deus, vou tentar tirar 10 na prova. Se eu não tirar, eu vou ficar em crise? Não vou ficar em crise, mas eu estudei. Eu vou fazer um concurso, vou tentar passar. Se eu não passar, glória a Deus, se eu passar, glória a Deus. Então, é isso. As coisas da vida, elas vão passar todas. Elas vão passar. Isso aqui não vai passar. Isso aqui vai ser levado para o porvir. Você vai ser avaliado por isso aqui. No tribunal de Cristo, a sua vida vai ser avaliada por isso aqui. E como o Espírito Santo mostrou para você, por meio desse livro, como que você devia viver, e se você ouviu ou não deu ouvido, ou se você foi preferir seguir os seus tesouros, né? Então, Ele te coloca onde Ele quiser que você esteja, né? Então, foque a tua vida nisso. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que é isso? Né? Então, até casamento, né? Desde que eu me conheço por gente, eu fazia uma oração assim: Senhor, me dá uma boa esposa temente a Deus. Eu orava todo dia isso. Minha mãe me ensinou, quando eu era criança, eu orava assim: Senhor, me dá uma boa esposa temente a Deus. E nunca procurei. Ela veio bater na minha porta, por acaso, né? Então, estamos felizes não vou falar agora, há 22 anos, né? Então, esse é um tesouro. Esse é o nosso tesouro, pastor. Pensando sobre as 4 interpretações, a gente pode perguntar: por que tantas pessoas inteligentes, conhecedoras, chegam a interpretações, né, tão distantes umas das outras? A realidade tem a ver com o método que é usado para poder interpretar tanto a parábola como qualquer outro texto da palavra de Deus. Fazendo um paralelo com as mensagens, não é? Hoje em dia a mensagem que é de entendimento geral, o melhor tipo de mensagem é a mensagem expositiva. A gente tem a expositiva, tem a temática, tem a textual, não é? Tem as de tópicos e por aí vai. Mas hoje se entende que a mensagem, o estilo melhor é mensagem expositiva. Quando se fala também da interpretação, pergunta-se qual é o tipo de teologia que o intérprete, né, está aplicando ali para interpretar esse texto. Por exemplo, o que o irmão tem feito na escola bíblica dominical, procurando essa harmonia dos evangelhos, é uma teologia sinótica. Nós estudamos esse nome, uma teologia sinótica. Temos a teologia sistemática também, que é muito conhecida, mas ela é mais para o mundo acadêmico. E dentro da igreja a gente procura hoje, a teologia que está em voga hoje é a teologia bíblica. Aquela que você pega um texto e você falou a coisa certa, não é? Que é o contexto. Qual que é o mantra do teólogo bíblico? Não é? Quando eu falo teologia bíblica, eu não estou desmerecendo as outras teologias. As outras também são bíblicas, não é? Mas só cada um recebeu esse nome. Não é? Na teologia bíblica, o mantra é contexto, 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 contexto. O irmão, quando leu versículo 10 do capítulo 13, o irmão abriu o contexto, não é? Quando Jesus já está dizendo que ele vai falar agora, ele vai falar acerca do reino. Então, o capítulo 13, com todas estas parábolas, todas as parábolas são uma descrição do reino de Cristo.
E ao final, quando ele termina de contar todas as parábolas, olha só o versículo 51. Aí no verso 51, Jesus vai perguntar para os discípulos, né? E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então agora eles entenderam o que é o reino de Deus. E esta parábola do capítulo, do versículo 44, eu gosto de lê-la junto com a parábola do capítulo, do versículo 45. Você vai... Que é a mesma parábola com outra representação. Exatamente. E o que se fala aí? O que o Senhor está trazendo? Não é? Você também chegou no ponto que é o que eu também entendo que é o certo. Ele está falando sobre o valor do reino de Deus. Não é? Porque o valor das coisas são todas subjetivas. Como o caso do terreno ali. O valor ali é subjetivo. Por exemplo, eu tenho um carro. Eu posso falar que o meu carro vale 60 mil reais. Alguém pode chegar e falar: eu te dou 60 mil reais. Mas eu falo: não, Deus, esse carro tem um valor sentimental. Eu venho para São José toda semana com ele. Então eu só vendo se me derem 100 mil reais. O pessoal vai falar: mas não vale 100 mil reais. Mas eu dou esse valor para esse carro. No reino de Deus, esse valor, ele não é dado por nós, ele é dado pelo próprio Deus. O Senhor Deus nos mostra o valor que nós temos que dar no reino de Deus, que ele está acima de todas as coisas. E aí é onde também tem a palavra, né, que diz, né, que temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. E também o texto que diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é? Você falou também uma coisa muito certa, de colocarmos o nosso coração nas coisas de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentar: o trabalho, a esposa, a família, não é? Não que essas coisas não tenham valor, não tem valor comparado ao reino de Cristo, não é? Então ali o Senhor está ensinando um valor que hoje nós temos que aprender a dar esse valor para o reino de Deus, não é? E não tratar o reino de Deus como infelizmente nós temos visto muitas pessoas tratarem o reino de Deus, com as sobras, com o que sobra do tempo, com o que sobra da força, com o que sobra da sua inteligência, com o que sobra dos seus recursos, né? Então, que o Senhor nos mostra, você chegou no ponto certo, né? Que é o valor do reino de Deus, que tem que ser, não é? O valor que todo cristão ele dá ao reino de Deus, acima de tudo e acima de todas as coisas. Dentro disso que o pastor falou do versículo 51, entendestes vós essas parábolas? Sim, eles falaram. Para a gente é difícil, né? Para eles entenderam. Se cada parábola tivesse uma interpretação desconexa da outra, se não tivesse o contexto para ligar todas elas, como é que eles iam responder que sim nessa? A interpretação de uma não tem a ver com a interpretação da outra? Então, como é que eu vou entender? Se ele não interpretou todas, né? Ele teria que interpretar cada uma separada. Mas não, ele interpretou algumas, porque com essas algumas você já entende as outras. Elas têm que estar conectadas. Oi? Eu tenho uma dúvida. Sim. Para a gente entender. Por que fala? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordando de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quando eu leio, eu tenho a impressão que ele agiu na fé. Então, isso, parece? E aí eu associo isso a Deus. Aí eu falo: não, Deus Jesus é o tesouro escondido naquele campo. E aí eu, de má fé, vendo tudo, vou lá e aquela pessoa que me vendeu, vou falar: passa a perna nela, porque Jesus falou. Esses elementos você não pode trazer para a interpretação. Porque eles não fazem parte da realidade do Evangelho. Você não tenta passar a perna em alguém para você ganhar sozinho o reino dos céus, né? Porque parece que é isso que está acontecendo. E não está acontecendo isso. Você não tenta passar a perna. Eu vou, porque tem vagas limitadas no reino dos céus, então eu quero entrar. Então eu não quero que ninguém entre. Só 144 mil, alguém pode dizer. É como diz o testemunho de Jeová. Oi? Até porque
porque, no caso da parábola, essa questão, o homem que escondeu num campo, o outro foi lá e comprou, seria uma coisa assim, uma fé, não se aplicaria de modo algum, porque ninguém é dono da palavra. Não existe um homem como eu, como qualquer nós, que seja o dono de um campo onde tem a palavra de Deus. Eu não vou de fato comprar a entrada nos céus. Isso é uma outra coisa que a gente vai trabalhar, que pode dar a impressão que você olha aqui, você vai interpretar, então eu tenho que dar tudo que eu tenho para conseguir entrar no reino dos céus, porque senão eu não vou ser salvo, então eu tenho que fazer de tudo. Não, a sua dúvida não tem, essa é uma outra. A sua dúvida é por que Jesus usou o exemplo de um homem que parece agir de má fé para servir de exemplo para nós. Bom, ele fez isso em outra ocasião. A comparação de o reino de Deus está dentro dessa parábola. Exato. O reino de Deus é semelhante a isso. Mas a postura da pessoa para chegar ao reino de Deus ali nessa parábola, para mim, que não é por ele, é estranho. Tipo, eu vou lá passar a perna em alguém. Sim. Parece isso, e por isso que você não pode interpretar, levar ao pé da letra a interpretação deste ponto da parábola. O que você tem que fazer é interpretar o quão importante era aquele tesouro para aquele homem e o que ele fez para conseguir aquele tesouro. Ele deu tudo por aquilo. E o jeito que Jesus montou a história é para você perceber isso. Esse homem regalou os olhos, ele quer esse tesouro e vai dar tudo por esse tesouro. Esse é o ponto da parábola. Os outros são para comprar uma história, você não pode copiar, usar isso como algo a ser imitado. Oi? Então, quando eu leio isso aqui, parece mais para mim que assim, era uma coisa tão preciosa para ele, que era um tesouro que ele escondeu para ele não perder aquele tesouro. Sim. Assim, não está escrito nada de má fé, não está escrito nada de que ele não queria que ninguém pegasse. Não, mas ele esconde, né? Assim, parece para mim assim, que é uma coisa muito preciosa. Esse o ponto. É esse o ponto da parábola. No sentido assim, eu achei uma coisa muito preciosa. O que ele ia fazer com aquilo? Ele escondeu. Mas não quer dizer que... Você não pode interpretar. Exatamente, não quer dizer mais nada. Não tente dizer mais nada, senão vai enroscar. Uma lógica nisso também já está na própria atitude dele. Que ele viu que o tesouro ali, ele não se apropriou daquilo, porque se ele se apropriasse seria uma coisa. Seria um roubo. Ele então deixou onde está, sabendo que a outra pessoa não tinha, nós não temos conhecimento de tudo. E aí, de forma correta, ele foi lá, comprou o campo para que aquilo ali fosse. Ele fez tudo legal, ele fez dentro da legalidade, ele não roubou de ninguém. Agora, não foi muito camarada, né? Não foi camarada. Ele já foi. Se fosse de má intenção, não teria levado. Não, mas não foi uma intenção totalmente. Ele não pensou no próximo, ele pensou em si mesmo. Né? Porque ele não dividiu aquele conhecimento daquele tesouro. Essas coisas não dá para você colocar. Toda parábola, gente, ela tem uma moral. Toda parábola tem uma moral. Então, o objetivo é encontrarmos qual é a moral da parábola, qual é o ensinamento central da parábola. As demais coisas que o texto apresenta é o floreio da história, não é? Como o Senhor Jesus apresentou o floreio da história. A questão é, toda parábola, e isso é uma regra para todas as parábolas, você tem que encontrar o ponto central. Encontrou o ponto central, você esquece o restante, porque o restante é só perfumaria, não mais nada. A não ser que Jesus deu o significado dos detalhes, como algumas palavras a gente viu. Ele fala, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Aqui não. Eu já vou passar a palavra, mas, irmã, se essa parábola já dá isso na nossa mente, imagine a parábola do juiz do mordomo iníquo. A gente vai chegar nela um dia. Essa aí derruba qualquer um. Então, ele passou a perna no patrão dele e o patrão ainda elogiou. Então, mas a gente chega lá. O irmão Marco. Então, já respondeu. O pastor primeiro que é uma parábola. E agora você citou uma parábola que eu ia citar. O juiz iníquo. Imagine então se Deus é o juiz iníquo. É o juiz corrupto. Tem duas. Outra coisa também nós precisamos que aqui não é o lugar, né? Mas a gente precisa estudar a semântica, né? Qual é o significado das palavras desse
você guardar com cuidado, né? De você preservar aquilo intocado. Foi o que ele fez, ele preservou intocado, ele usou até poder, de uma maneira justa, poder tomar. Isso aí já é curso de exegese, né? Agora, você tem que passar. Agora o Marco me fez voltar 20 anos atrás no meu curso de interpretação. Isso aí é uma metonímia, onde você tem uma palavra que tem um significado, mas o significado aplicado no texto representa uma outra coisa. Como, por exemplo, ele fala: Israel é o meu tesouro. O que é um tesouro? Então ele está falando que Israel, para ele, é algo precioso. Então ele usa uma palavra que tem um sentido próprio, mas quando ele aplica de uma outra forma. Última, e a gente segue. Só para ajudar um pouquinho, eu tive um grande amigo, pai do irmão, já falecido, e ele dizia assim, baseado no texto que está na Bíblia: o que Deus quer me mostrar, Ele me mostra, o que não quer, me mostra. Deuteronômio 29 e 29. Eu deve projetar lá, vai ser interessante a gente ver esse texto. Rapidamente, é curtinho, um versículo só. As coisas ocultas, né? As coisas ocultas pertencem ao Senhor, é isso? Isso. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós, aos nossos filhos, para vivendo para Ele. Exatamente. Bom, mas tem uma outra questão na parábola que eu mencionei rapidamente, que alguém pode olhar para essa parábola e pensar que o reino dos céus eu vou conquistar pagando indulgências, né? Como a Igreja Católica ensinou. Você paga uma indulgência e eu tiro o nome do teu parente do purgatório, você vai passar pouco tempo lá, né? Ou então, se for muito dinheiro, de repente você vai direto para o céu, né? Por que não? Então, se você acha que isso está muito fora, você pode pensar: mas então não é o dinheiro, mas as obras. Se eu dedicar a minha vida inteira de coração, com todo o meu esforço, então eu vou merecer o reino dos céus. Então eu já vi muito batista velho de igreja, se pergunta para ele: irmão, vai para o céu? Aí ele fala: se Deus achar que eu mereço, eu vou. Você vê como está problemático o negócio, né? Então, não vai merecer nunca, então não vai. Se está confiando ainda no mérito para ir para o céu, cuidado, que provavelmente você não vai. Então você não achou o tesouro. O tesouro não é esse, que você vai ter que estar debaixo da lei de Deus com perfeição até o fim da vida para merecer, né? Então não tem tesouro nisso nenhum, tem uma maldição aí para você, né? A maldição da lei está sobre você. Que tesouro é esse? Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve. Essa lei está impossível, né? A lei, se você vai ser salvo pela lei. Então, mas é uma interpretação que, se você pegar esse versículo isolado, você pode pensar nela. Olha, ele vendeu tudo que tinha, comprou o campo e se alegrou. Como é que eu compro o campo? Alguém pode pensar. Aí você vai lá no Marcos. Não, vamos no Mateus primeiro. Mateus 16. Mateus 16, versículos 24 a 27. Então, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? É isso que eu quero a resposta. O que eu dou em recompensa da minha alma? E aí ele diz no versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras.
Então eu tenho que dar obras para conquistar o reino dos céus. Então estamos todos errados. O Lutero estava errado, o Calvino estava errado, o Paulo estava errado. Quem está certo é a Igreja Católica Romana. A salvação é pela fé e pelas obras. Não é não, viu gente? Mas é o que dá a impressão, vendo assim. Não, pois é. Que quando eu era adolescente, escutava falar que nós teremos uma coroa no céu. Sim. Uns terão mais estrelinha, aqueles que fizeram mais obras, Sim. e outros terão menos. É verdade. As recompensas virão. Haverá diferença, sim, entre quem foi fiel e quem não foi fiel. Lógico, se você pegar a Bíblia, você vai ver isso. Agora, se você pegar esse texto isolado, você fica com medo. Você pega assim, você olha, opa, então eles estavam certos e o meu pastor mentiu para mim, né? Esses pastores evangélicos aí só estão pensando no nosso dinheiro, porque não é possível, né? Olha aqui. É que todo mundo a sua igreja pede dinheiro. Então, olha só, não parece o evangelho de Paulo. Não parece que Paulo que diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não parece o evangelho de João, que diz que a todos quanto receberam foi-lhes dado poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, por que o evangelho de Jesus é diferente do evangelho dos discípulos, né? Será que é isso? Não, não é isso. Eles aprenderam com ele. Então você tem que entender como é que funciona esse texto. Esse texto é chave, porque tem outros textos parecidos com ele na Bíblia. Até a própria parábola que a gente viu. O que ele está querendo transmitir? A dificuldade é tão grande nesse ponto que algumas pessoas chegam a dividir a Bíblia numa época antes de Atos 2 e depois de Atos 2. Eles dizem, olha, de fato não tem como negar, nos tempos de Cristo a salvação era pela fé e pelas obras, é só depois, quando veio o Espírito Santo com Paulo, aí Deus inventou esse negócio de salvação pela graça. Eles acham que existem dois evangelhos, um das obras até Cristo e outro da fé na época da igreja, né? O pessoal chamado hiperdispensacionalista e outros, eles falam, não, são dois jeitos de salvação, antigamente era de um jeito, agora é outro. Não é, não é. É fato que antes Jesus não tinha morrido, o evangelho tinha esse ponto de diferença. Jesus não estava pregando para as pessoas crerem na sua morte e ressurreição ainda. Você vai falar mais para o fim da vida dele. Mas por enquanto, a mensagem não era morte e ressurreição. Não tinha morrido e ressuscitado. A mensagem era ele. Você tem que crer nele, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, né? Você tem que crer nisso. Depois você vai ter que crer na ressurreição também. Mas por enquanto ainda não. Por enquanto eles não sabem muito bem essas coisas. Mas por que parece salvação pela obra? Fazendo um paralelo também com a Tiago 3,27, né, que fala a respeito da religião. Né, e tem pessoas que usam também esse versículo. Sim, parece que Jesus combina com Tiago e não combina com Paulo e João. Algum vai falar isso, né? Tem uma lenda aí que diz que Lutero queria jogar o livro de Tiago no fornalho, né? Isso que era difícil de interpretar. Mas, enfim, vamos tentar entender com base nos fatos. Nós não cremos, ponto, não cremos que a salvação é pela obra e pela fé. Não, a salvação é pela fé. As obras vêm depois, já vou passar a palavra, mas agora só vamos tentar raciocinar aqui. Cremos que a salvação é pela graça mediante a fé, inclusive nos tempos de Jesus. Mas ela vai gerar discípulos. Mas os fatos aqui, antes de passar a palavra para a irmã, os fatos que nós temos, a salvação ocorre no momento em que a pessoa crê em Jesus. E ela o recebe e se torna filho de Deus. Ela passa pelo novo nascimento. Não existem muitos novos nascimentos ao longo da vida, existe um. Você tem um nascimento como pecador para a morte e um novo nascimento como filho de Deus para a vida. Não existe renascer de novo. Perdi a salvação, tem que nascer de novo. Não existe isso na Bíblia, pode procurar. Não tem nascer de novo. É nascer de novo uma vez. É ali que você foi salvo. Você foi regenerado, você entrou na família de Deus. João já disse isso bem claro, né? Então você não tem como fugir. Jesus, outro ponto, outro fato, Jesus falava que quem crê nele tem a vida eterna, João 3,36, passou da morte para a vida. Então não é só João, não é só Paulo, é Jesus também. Quem crê em mim tem a vida eterna, passou da morte para a vida.
Então é um momento, é instantâneo. No momento em que acontece, acontece. Essas outras coisas acontecem depois. Esse entregar a vida, consagrar, discipulado, obedecer, tudo isso vem depois. Isso aí não salva ninguém. A irmã ia falar alguma coisa. Aí. É na quarta interpretação, que é a que eu concordei, é a quarta. Sim. Entendeu? As outras, você colocou cada elemento do que era. Nessa quarta, pode ser que eu perdi o que você falou, mas eu vi que você colocou o tesouro escondido, o reino dos céus, que para mim é o próprio Jesus, né? Sim. O homem o homem mesmo é o pecador, tá? E o mundo, eu não vi o que você O campo posso entender como sendo o mundo. Você encontrou o evangelho aqui onde você estava. Sim, mas aí como é que fica? Por exemplo, vai e vende tudo. Tudo bem. Retiro o que disse. Não vou comprar o mundo. Então, eu entendi essa colocação na quarta. Não, você. Foi elemento. Eu diria esquece isso também. Não tem elemento. Não tem elemento. Eu tentei colocar o mundo aqui. Uma pessoa, quando ela diz o tesouro escondido, por que eu entendo? Porque você, às vezes, ainda não enxergou a verdade do reino de Deus. Você sabe que existe Deus, Jesus, mas você não teve aquela iluminação. Então, ele ainda para você está escondido. Sim. Quando você descobre aquele tesouro na verdade, que faz com que a pessoa mude totalmente a vida dela. Porque ela vivia de um jeito, ela muda completamente. No meu entender, isso é a conversão. Mas você disse assim, agora no final, existe aquele momento. Sim. Tá? Aquele momento é quando ela enxergou isso, acreditou? Sim. Ou aquele momento é quando ela transforma a vida? Vou colocar a minha interpretação. Ele foi salvo quando ele descobriu o tesouro, ele creu. O resto é o que ele vai fazer com a vida dele a partir dali para frente. Eu vou entregar tudo pelo reino dos céus, para seguir a Jesus. Minha vida agora pertence ao Senhor. Também dentro dessa interpretação, a gente pode entender que o campo, porque provavelmente se ele viu um campo, ele tinha um campo dele. Então ele largou toda a vida dele que ele tinha, ele deu tudo, jogou, abriu mão de tudo para adquirir uma nova vida, um novo campo. Não é? Pode ser assim. Tudo bem. Ele falou para os discípulos, agora vocês vão ser pescadores de homens. Largar a profissão. Largaram, exatamente. Para entender esse texto que eu li agora do Mateus 16, que parece que deixa a gente com medo, veja o Marcos 10, 28 e 30. Ou antes disso, o 9. Lucas é nosso amigo. Ele fala o mesmo que o Mateus falou, só que ele fala umas palavras um pouquinho diferentes, que vão nos ajudar. No Lucas 9, 24 a 26, ele vai nos ajudar a entender esse Mateus 16. Lucas 9, 24. É a mesma coisa, a mesma passagem, a mesma situação, só que ele vai acrescentar umas palavras que vai ajudar você a entender. Porque Lucas 9, 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Tudo bem, ele falou isso da outra vez. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque, agora presta atenção, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Veja aqui, lá ele falou das obras, né? O Filho do Homem vai dar conforme as suas obras. Então ele fala, olha, você tem que fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele está falando aqui, não se envergonhe do Filho. Salvar a sua vida significa você ouvir o Evangelho, mas se eu abraçar Jesus, eu vou ser perseguido, posso ser morto. Eu quero salvar a minha vida, eu não vou seguir Jesus não. Eu tenho vergonha de Jesus, eu tenho vergonha do Evangelho. Eu não quero o Evangelho porque eu vou perder toda a minha família, eu vou perder a minha sinagoga,
eu vou perder o meu lugar na sociedade. Então, muito bonito esse negócio do evangelho, Jesus está fazendo coisas muito boas para as outras pessoas, mas eu não quero isso para a minha vida não, porque tenho muito a perder. Então você se envergonha de Cristo, Cristo vai se envergonhar de você comigo. Então é este o ponto. Você quer ganhar a sua vida aqui e perder lá, ou você quer ganhar lá e perder aqui? E aí você faz uma decisão. É vida ou morte. E ali você ganha ou perde o reino dos céus. O consagrar é depois. O consagrar é depois, é para quem é filho de Deus. E isso é um ponto-chave que tem muita discussão no meio evangélico hoje, porque o pessoal fica pensando até que ponto você deve cobrar arrependimento do pecador na hora do evangelho, né? Ah, você tem que largar todos os seus pecados e vir para Jesus. Mas eu não larguei todos os meus ainda. Estou largando ainda, né? A gente está todo dia aprendendo a largar. Então você vai colocar esse fardo todo na pessoa para ela ser aceita no reino dos céus? Tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Mas o que significa? Ele tem que abandonar todas as práticas? Ah, não, agora que eu não fumo, não bebo, não isso, não aquilo, agora eu vou para Jesus. Tem muita gente fala assim, quando eu largar a bebida eu venho para Jesus. É porque eu tenho que me arrepender primeiro. Você está colocando carroça na frente do esgoto. O seu arrependimento você vai mudar a sua mente. Você antes amava o pecado, agora você tem nojo. Antes você ridicularizava o povo de Deus, agora você quer ser um deles. Antes você zombava de Cristo, agora você está arrependido, você crê em Cristo, você quer ser um deles, você quer isso, então você está arrependido. Agora, a prática do largar, você não pode fazer um estágio com a pessoa, agora vamos observar você para ver quão santo você está, e aí a gente vai fazer uma oração da salvação. Cuidado com isso, Porque também nós estamos num processo de santificação. Estamos, entregar, né? Se entregar tudo para o campo, para o reino, isso é o discipulado que Jesus ensinava aos seus discípulos, e ficava dando bronca neles o tempo todo, né? Ele ficava dando bronca, mas já não estavam seguindo eles? Eles estavam, mas esse é para o resto da vida. Ele está ensinando, vocês têm que largar tudo. Como que a igreja trabalha isso hoje em dia? A pessoa, ela creu, mas ainda ela tem uma vida muito fora dos padrões, e ela quer caminhar dentro da igreja, ela está arrependida, mas ela não teve ainda, seguiu, não mudou. Sim, esse é um outro estudo. Como a igreja trata isso? Isso é um estudo em si. A eclesiologia, você tem que dar uma aula sobre isso, porque muitas vezes a igreja não está preparada para ajudar uma certa pessoa. Né? Gálatas 5. O que é no Gálatas 5? Lembra a nossa... Lembra? Ande em espírito, não sim. consciência da carne. Sim, mas como que você pega o irmão e discipulado leva tempo. Agora, esse discipulado, ele vem temperado com a disciplina, né? E é difícil combinar as duas coisas, porque você tem que disciplinar o pecador, mas você tem que também discipulá-lo, né? Então, isso tudo é um estudo à parte, como se faz isso. Oi. A pessoa em si, ela tem que entender o que é o evangelho, que é a salvação. Se ela não entender, ela vai continuar na mesmice. Sim. Eu, com 10 anos, com 10 anos, eu sabia o que era. Jesus, não importa. Eu continuei a minha vida normal, aconteceu algumas coisas, mas eu continuei no caminho. Eu sabia que isso é para mim a minha salvação, é Jesus. Não tem outro caminho. E muitas pessoas, por exemplo, estão falando, porque se eu não for santo agora, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer aquilo. Mas isso, como a irmã falou, a gente vai aprendizado até Jesus voltar. E a gente tem que continuar nesse caminho, tem que persistir. Perfeitamente. Bom, os irmãos já viram que tem muita coisa sobre isso. Eu pulei bastante coisa, viu, gente? Tinha bastante coisa ainda para falar. A pérola, né? A parábola da pérola que o pastor falou. Semana que vem, daqui a 3 semanas, a gente vai voltar no assunto. E vocês vão ver como Jesus agora pega todas essas parábolas e ele vai mostrar na prática para os discípulos a reação das pessoas. No mesmo capítulo,
A gente tem a reação das pessoas quando Jesus vai apresentar a palavra de Deus e como as pessoas zombam dele. Aí, então é aquilo, a liderança, né? O discipulado de Jesus. Ele dá a teoria, depois ele mostra na prática. Ó, vem aqui comigo, eu vou mostrar para vocês como que as pessoas reagem quando eu falo. Imagine como vocês falaram, né? Eu sei ressuscitar mortos, né? Vocês ainda não sabem. Mas veja como eles vão tratar a mim, que sou o Filho de Deus. Então, não fique chateado quando as pessoas zombam de você porque você mostrou o Evangelho. Se eles zombaram do nosso Senhor, como que não vão zombar da gente, né? Então, Deus abençoe. Vou passar a palavra Mas daqui para... 3 semanas só, né? Só. Você esqueceu de hoje. Está gravado, irmão. Assiste que está gravado.